para a Suíça, para então Iugoslávia e fui para a Alemanha finalmente. Fazer eliminatórias da Copa do Mundo de 70. Foi em 69. Eu me lembro que Celso Garcia era o segundo locutor do Valdir Amaral e ele tinha medo de avião. Na hora que o Valdir chegou e falou para ele que ele ia viajar, ele deu uma pipocada, mas uma pipocada tão grande. E o Valdir chegou para mim e disse assim: se prepara que você vai fazer uma viagem para a Europa e depois vai passar nos Estados Unidos, que naquela época se usava cartucho, os cartuchos, né? E a gente ia comprar discos em Nova York. Eu comprei muitos discos em Nova York e trazia para a Rádio Mundial, era 860, era a grande rádio do jovem e tal, não tinha FM. Aliás, tinha rádio imprensa somente. E aí eu fui com uma seleção enorme de músicas para você escolher e tal. Bom, aí, primeiro que eu não tive tempo nem de me preparar para a viagem. Foi tipo assim, 2 dias antes, ele já veio com visto, passaporte lá. Primeira escala minha foi Bucareste. Aí eu desci no A aeroporto. terra do Conde Drácula. Eu desci em Bucareste, na Romênia, numa época em que o regime era pesadíssimo. Para você ter uma ideia, o presidente viajava, a filha dele ficava confinada, a família ficava sob proteção. Era um negócio pesado. E aí eu me lembro que a moeda da Romênia, eu tenho uma boa memória, era lei. E no câmbio oficial, $1 valia 18 lei, mais ou menos. E no câmbio negro era 46, 56 leis. Eu me lembro que, eu chego no hotel, primeiro soltei numa avenida que nem dava 2 vezes a Avenida Presidente Vargas. Eu não tinha hotel confirmado, não tinha nada. Aí na Romênia, país de língua latina, né? Eu fui, arranhei o francês no aeroporto, tudo de Pedro II, hein? Francês, inglês, tudo de Pedro II. Aí eu arranhei o francês, digo assim, eu vou procurar saber, ia fazer Portugal e Romênia, eliminatória da Copa do Mundo. Portugal tinha um timaço, Eusébio, Simões, Águas, goleiro. Aí eu pergunto no hotel, no aeroporto, onde é que está hospedada a seleção portuguesa. Aí o cara falou assim, me deu o nome do hotel. Aí eu peguei um táxi, me leva para o hotel tal. Aí ele me levou, mas me largou numa avenida grande pra caramba para eu atravessar para ir para o hotel. Tinha 2 grandes hotéis, tudo lotado. Eu quando pego, tinha um malão, não tinha rodinha, não tinha nada. Era carregado no muque meu magrinho. Eu, fui atravessando a rua, fora de sinal, fora de tudo, o guarda, me prendeu. Me prendeu, cara, que eu estava atravessando fora de sinal, aquele malão, podia provocar acidente, qualquer coisa. Aí eu expliquei para ele, olha, eu sou um jornalista brasileiro, vim aqui para a transmissão amanhã do Suíça, Romênia e Portugal, que eu também transmiti depois Portugal e Suíça. Aí ele falou assim, eu vou lá para o hotel aquele. Ele disse assim, não, mas isso aqui não é um campo de futebol. Você não pode passar por aqui. Aí me ameaçou prender. Aí ficou um pá, daqui a pouco ele me liberou. Ele viu que, eu estava carregado ainda, já estava final de tarde, início de noite. Aí cheguei lá no hotel, na portaria, na recepção, já estava o Simões, que era um ponto esquerda, baixinho, jogava pra caramba. Aí eu falei, Simões, eu sou fulano de tal, vim do Brasil para transmitir o jogo do Portugal amanhã e queria que você me ajudasse aí, me orientar, porque eu não tenho hotel, não tem vaga aqui, não tem vaga naquele outro lá, só tem esses 2 grandes hotéis. Aí ele falou assim, faz uma coisa, aquele ali é o empresário, era o Elias Zacur, um cara que tinha cavalo de corrida, um cara, muito dinheiro. Aí o Zacur veio falar comigo, o Zacur falava português e tal, e gostava do Brasil, tinha apartamento no Leblon. Aí quando o Zacur chegou para falar comigo, ele disse assim, me dá $10. Aí eu dei $10, me dá o teu passaporte. Botou $10 dentro do passaporte, espera um pouquinho, senta aí. Aí, resumindo, ele subornou alguém no hotel,
Daqui a pouco eu vejo despejar um hóspede, eu vejo malas pra caramba na recepção do hotel e os acústicos, ó, tudo resolvido, pode subir. Mas demorou 1 hora, mais ou menos, essa negociação lá. Custou $10, cara. Mas despejaram alguém, não sei se era alguém que não ia dormir ali ou que estava viajando e o apartamento estava ocupado. Aí eu entrei. Isso ficou marcado na minha memória porque nessa sequência de viagem eu fui fazer Alemanha e Escócia em Hamburgo. E o Saldanha era o técnico observador da seleção brasileira. Ele estava acompanhando esses jogos. Só que ele ficava numa plataforma, numa tribuna que eu não tinha acesso. E eu não tinha nem comentarista, não tinha operador, não tinha nada. Era o operador da empresa que estava prestando serviço, que estava instalando equipamento. Aí o Saldanha está no meio do público e eu tinha conversado com ele antes, com o Toguion, o Demário Toguion, um jornalista famoso do Jornal do Brasil, que já nos deixou, Sérgio Cavalcante, era do Jornal do Esporte, estavam com ele colado lá e não havia como eu puxar ele no meio da galera. Alemanha e Escócia. O jogo foi 3-2 Alemanha, um jogão de bola, de emoção para lá e para cá, e eu queria o João no intervalo. Mas eu, ao mesmo tempo, tinha escalado uma Rural Willys, Valdir Amaral que escalou, para ficar no Largo da Carioca, acho que com o Denis Menezes fazendo flash, entrevistando o povão no intervalo para segurar depois do jogo e tal. E aquela Rural era do jornal O Globo. Tinha um equipamento que você ficava apertando para falar o tempo todo, de repente descarregava, você tinha que soltar para carregar de novo. Aí, pô, não tem Saldanha, terminou o primeiro tempo, Alemanha, Escócia aqui em Hamburgo, no Volkspark, a temperatura nesse momento é de 2 graus, não sei o quê. Aí, de repente, rapaz, eu sem comentarista, eu digo, eu vou passar para Largo da Carioca para bater papo com o Denis. Mas nisso entra a banda da Força Pública de Hamburgo, no gramado, tocando a banda do Chico Buarque. Aí, cara, tinha um botãozinho que era o ambiente, um som internacional. E eu aumentei aquele som e botei a banda em primeiro plano e falar, tá aí homenagem à imprensa brasileira, aos jornalistas que aqui estão, a banda da Força Pública de Hamburgo, tocando a banda de Chico Buarque, o brasileiro ilustre, conhecido no mundo inteiro. E assim foi passar. A banda ficou tocando mais ou menos uns 5 minutos. Eu subi, desci o som, falava, me salvou. Isso ficou marcado como uma primeira transmissão internacional que eu fiz. A primeira viagem, primeiro pela passagem do sufoco em Bucareste e segundo pela passagem do sufoco transmitindo Alemanha e Escócia em Hamburgo. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.